Êxodo, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. A palavra de Deus nos diz o seguinte: deixe sua Bíblia aberta durante toda a exposição do texto bíblico. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Antes de eu orar nesse momento, eu quero que você assista um vídeo para a gente começar a nossa série de mensagens nessa noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Assim como as árvores, nós cristãos vivemos uma jornada marcada por estações distintas e o tempo certo de frutificar. Em cada fase, Deus nos guia através de desafios e bênçãos, moldando-nos conforme seu propósito. Há períodos em que enfrentamos provações que parecem grandes demais para suportar, momentos em que a tentação de desistir é constante. Mas também vivemos momentos em que a graça de Deus é evidente de forma especial e portas se abrem de maneira surpreendente, fazendo-nos perceber que Ele está agindo. Em certas fases, somos chamados a deixar para trás o que é velho, para que o novo possa florescer. Saber discernir essas estações é fundamental para entender o que Deus deseja de nós em cada etapa. Prepare-se para reconhecer o tempo de Deus em sua vida e aprender a lidar com cada ciclo com fé e discernimento. Bem-vindo à nova série de mensagens do Legacy, Estações. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus! E agora eu quero que você feche seus olhos e curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui, e o Senhor é o Deus que nos plantou aqui nesse lugar, e o Senhor tem frutos específicos para cada um que está aqui. Mas Senhor, nós precisamos também discernir o tempo de frutificar que o Senhor tem para cada um. Por isso, Pai, que nessa noite a Tua palavra venha trazer a realidade do que de fato cada um está vivendo. Que as dificuldades, que as bênçãos, que as incertezas, que os medos venham a fazer sentido a partir de agora, por meio do entendimento que eles estão em um novo momento, em um novo ciclo com Deus. E que seja o próprio Senhor falando isso, não seja o pregador, não seja o pastor, seja o Senhor. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, a nossa nova série é a série Estações. E como o próprio texto mostrou, a Bíblia nos compara como uma árvore.
E a árvore tem uma estação específica para frutificar. Isso significa que é fundamental para mim e para você a gente entender qual estação em Deus nós estamos vivendo. Porque se nós não entendermos o que Deus separou para mim e para você, o que Ele quer de mim e de você nesse tempo, nós podemos falar: Senhor, olha, eu acho que o Senhor está sendo injusto comigo. Senhor, olha, está dando certo para todo mundo, mas por que para mim não está dando certo? O Senhor me abandonou? Se nós não entendermos e discernirmos a estação que Deus tem para mim e para você, nós vamos apodrecer como árvores. E tem estação que parece que está dando tudo certo, você já viu? Você fica lá e você fala assim: meu Deus, está dando tudo tão certo que eu estou até desconfiado. Eu fico assim: Deus, isso é bom demais para ser verdade. Mas tem estação, irmão, que tudo que você coloca o dedo dá ruim. Tudo, absolutamente tudo. Você vai virar amigo de uma pessoa, dá problema. Você vai lá e entra num negócio, dá problema. Você compra um carro, o negócio dá um monte de problema. Você torce pro seu time lá, você colocou, irmão, você colocou no canal, ele já toma gol, entendeu? Já repreendo o espírito do meu time amanhã, jogando com o Flamengo. Eu não estou nessa estação não, a gente vai vencer, eu creio em nome de Jesus. Aí vocês dão glória, né? Tô de olho. Mas meus irmãos, com isso em mente, entendendo que nós precisamos discernir que estação você está vivendo, eu tenho o título do nosso sermão nessa noite, que é: quando promessas nascem no inverno das crises. Irmãos, a realidade é que nós temos na natureza 4 estações: o inverno, o outono, o verão e a primavera. E aquilo que eu quero fazer com você a partir de agora é pegar na vida de um homem de Deus, Moisés, essas 4 estações muito bem definidas e aplicar a nossa realidade. Eu quero começar hoje com o inverno. Para isso, permita-me te introduzir rapidamente ao livro de Êxodo. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, fala justamente sobre o princípio da humanidade. Na primeira sessão nós temos a criação do universo. Na segunda sessão do livro, Deus começa a se revelar à humanidade novamente após a queda. Ele começa a se revelar a Abraão, a Isaac e a seu filho Jacó. Jacó, ele tem 12 filhos e um deles, muito provavelmente, você já sabe a história, José do Egito, ele é vendido pelos seus irmãos. Ele vai como um escravo para o Egito. Lá ele passa muito tempo na prisão, mas finalmente Deus transforma a estação de José. E ele vira então o vice-rei, o governante do Egito. Nisso tem um dos textos, para mim, mais emocionantes de toda a escritura, quando a família de José se reconcilia com ele. E o primeiro livro da Bíblia fecha as suas cortinas justamente com Jacó e as 12 tribos, seus 12 filhos. E ele profere maldições e bênçãos a cada um. Jacó então morre. José posteriormente morre e fica enterrado num sarcófago no Egito. Mas agora, quando chegamos no segundo livro da Bíblia, nós temos um problema. Sobe então no capítulo 1 de Êxodo um faraó que não conhecia José e não conhecia o que ele havia feito. Esse faraó, os teólogos e historiadores tentam chegar a um consenso, provavelmente seria o faraó Tutmés I. Esse faraó, ele vê um milagre diante dos seus olhos, porque nos tempos de José, os hebreus, eles eram somente 70 lá no Egito, eles eram poucos. Mas quando chegamos e o livro de Êxodo abre as suas cortinas no primeiro capítulo, os hebreus tinham se multiplicado ao ponto de que os hebreus no Egito estavam quase ficando mais numerosos do que a população dos próprios egípcios. Nisso o faraó, ele tem um questionamento, ele vira e fala: egípcios, imagina se uma guerra acontece, um país decide nos invadir. É muito simples, se os hebreus se virarem contra nós, nós vamos perder a guerra. E a partir dali ele começa uma perseguição ao povo de Deus. O inverno começa a acontecer, e ali a vida dos hebreus fica amarga,
eles precisam fabricar tijolos, eles precisam se submeter a uma escravidão que é subhumana. Mas ali, não satisfeito, o faraó lança um decreto, dizendo assim: olha, se nascer um menino dos hebreus, as parteiras têm que matá-los. Mas as parteiras, elas dizem: não, isso é um infanticídio, não podemos fazer isso. Ele lança então o segundo decreto que está em vigência nesse texto, que é o decreto de que qualquer menino hebreu que nascesse deveria ser morto afogado no rio Nilo. Irmãos, eu não sei você, mas esse é um momento que o povo de Deus estava em crise. É um momento em que de todos os lados eles estavam pressionados. E sabe, a gente vive esse momento também. O inverno, quando nós estamos falando da natureza, é justamente esse momento de crise. E não só nos países da América do Norte, da Europa, não, aqui no Brasil também. Talvez você fale: não, eu gosto do inverno porque fica friozinho, eu não fico suando o tempo inteiro. Não, e é bom mesmo, eu preciso concordar. Mas o inverno, até aqui no Brasil, ele é um momento de crise, porque ele afeta a produção, a agropecuária, e sempre é um momento de crise no inverno. O ar fica seco, as pessoas começam a ficar gripadas, começam a tossir, espirrar. Isso afeta diretamente, justamente aquilo que nós mais amamos, que é a nossa produtividade, a nossa prosperidade. Isso afeta absolutamente tudo. Eu não preciso te dizer sobre os países da América do Norte, o quão devastador é o inverno. Irmãos, e sabe, tem um inverno espiritual que muita gente está vivendo aqui hoje. O inverno é um momento de solitude. É um momento em que você tem muito problema nas costas. É um ciclo que parece que tudo que você faz dá errado. O inverno é um momento que tem muitos decretos sobre você, falando: ei, você não vai dar certo nessa área não. Ei, para você já acabou. Ei, esse menino vai morrer mesmo. Não, essa área da sua vida não tem mais esperança. O inverno é um momento em que a árvore, ela não cresce nada se olharmos exteriormente. Mas sabe o que está acontecendo com a árvore? Ela está criando raízes interiormente. Irmãos, é nos momentos de crise que Deus nos leva a ficar sozinho. E na sua vida parece que não está acontecendo nada, vai tudo de mal a pior. Mas sabe o que está sendo forjado dentro de você? Raízes no coração de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos discernir essa estação. Porque é um momento que parece que Deus não está presente, mas Ele está mais presente do que poderíamos imaginar. Ele está aqui dentro, e Ele está solidificando a nossa fé. Ele está trabalhando o seu caráter, Ele está trabalhando a sua fé, Ele está trabalhando a crença de quem é Deus que você tem dentro de você. Irmãos, nós precisamos entender o inverno. Mas o inverno não é só um lugar de crise. Ele é também um lugar onde parece que está dando tudo errado. Mas sabe o que acontece? Deus tem uma mania. No inverno, Ele gosta de nos soltar promessas. É o que está acontecendo nesse texto. A crise chegou, mas sabe o que chegou com a crise? O menino Moisés. A promessa de Deus nasceu. Irmãos, sabe o que está acontecendo na sua vida? Eu já vou profetizar aqui e falar que eu já sei já. Irmão, está dando tudo errado. Tudo que você toca está dando ruim. Aí vem Deus e fala assim: filho, deixa eu te falar, lá no futuro vai dar tudo certo. Não, Deus, mas a minha família está em crise. E Deus está te entregando uma palavra falando assim: não, filho, lá na frente eu vou te dar uma família linda que vai ser para a minha glória. E você está falando: não, Deus, mas eu estou em crise financeira. Deus está falando assim: filho, descansa, eu tenho algo maravilhoso para você no futuro. Deus, Ele tem uma mania de fazer com que nasçam promessas no inverno das crises. Irmãos, Moisés, ele é justamente uma figura muito vívida do próprio Jesus. Em João 5, Jesus vai dizer que tudo que Moisés escreveu a respeito de Jesus Cristo, ele escreveu. Moisés, ele nasce no momento em que havia um decreto para se matar os meninos. Jesus nasce no momento que Herodes lança um decreto que os meninos deveriam morrer. Moisés, ele é o libertador
do povo de Deus é Jesus, que nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Irmão, você está no reino do Filho amado, não tem inverno de crise que pode te parar. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas entendendo essa dupla realidade dessa estação, eu quero pegar alguns pontos com você. Por isso, releia comigo o versículo de número 1, que diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Primeiro ponto: Deus está transformando nossas maiores tristezas nas nossas maiores alegrias. Irmãos, preste muita atenção. Um casal da tribo de Levi se casou, e eles tiveram relações e deram à luz um filho. Algo que eu preciso que você saiba: no fim do livro de Gênesis, em Gênesis 49, versículo 5, Jacó ele está com os seus 12 filhos à sua frente, e ele profere bênçãos para todos os filhos, exceto para Levi. Ele amaldiçoa a tribo de Levi, dizendo: maldita é você, Levi, junto com a tribo de Simeão, colocando as duas tribos com uma maldição para o povo de Deus. Havia 400 anos que a tribo de Levi era uma área considerada amaldiçoada dentro do povo de Deus. Mas sabe o que Deus faz agora? No auge da crise, Deus pega essa área que era tido como uma maldição, era tido como algo que não poderia ser solucionado, e faz nascer o libertador dessa tribo. E esse cara, ele restaura essa tribo que era amaldiçoada. A partir de Moisés, a tribo de Levi ganha uma grande proeminência, e Deus diz: a tribo de Levi é minha, são meus sacerdotes. Irmão, sabe o que Deus está fazendo com você? Se você está no inverno da crise, Ele está pegando essa área sensível da sua vida, e Ele está falando assim: não, isso daqui não é amaldiçoado, não, isso daqui não está acabado. Eu estou na próxima estação, já resolvendo, e não vou só resolver não, vai ser a sua maior alegria. E a gente às vezes fica com um problema, sabe qual que é? Quando nós estamos no inverno, a gente só quer que Deus resolva o nosso problema, mas o que Deus está fazendo é muito além de resolver o problema. Você está assim: Deus, eu tenho essa dor aqui, Senhor, isso daqui está doendo. E Deus está falando: não, eu não vou só resolver o seu problema, eu vou fazer isso virar testemunho para curar outras pessoas. Mas Deus, está difícil, eu acho que não vai dar certo. Deus está falando assim: não, isso ainda vai ser o motivo da sua gargalhada muito em breve. Esse casal dá à luz a Moisés, e Joquebede, a mãe de Moisés, eu imagino a tensão dela. 9 meses, não tinha um ultrassom, pensando: é menino ou menina? Porque se fosse menino, iria morrer. E ela certamente desejava que fosse uma menina. Na hora que ela dá à luz, é um menino. Agora acabou. Só que não acabou. Esse menino ia libertar o povo de Deus. Irmão, você não está entendendo. Quando a gente olha para as áreas da nossa vida que está tudo acabando, irmão, a gente tem que entender que isso faz parte do plano de Deus para a estação que estamos vivendo. Porque somos árvores que têm um tempo determinado. Tem dores que não podem sair agora, porque fazem parte do seu amadurecimento. Tem dores que estão aí ainda, porque se elas não saírem, não vai ser gerada alegria em cima dela. Aconteceu algo muito semelhante, por exemplo, com a Ana, mãe de Samuel. Ela dizia: Senhor, eu quero ser mãe. E ela clamava: Senhor, essa estação nunca vai passar. Senhor, olha aqui, eu não consigo ser mãe, e todo mundo consegue. E Deus fala assim: não, calma, eu estava te segurando até agora, porque eu não queria só que você fosse mãe, não, eu queria que você fosse mãe do maior juiz, sacerdote e profeta do Antigo Testamento, Samuel. Irmão, Deus está fazendo muito além do que as suas orações estão pedindo. Eu e
você não sabemos orar, mas Deus é o Deus de toda bênção. Não tem maldição sobre você. Cristo se fez maldição na cruz do Calvário em nosso lugar, e você está debaixo do Deus de toda bênção. Se estamos debaixo da mão abençoadora de Deus, significa que por enquanto as coisas podem não estar caminhando bem, mas significa que a mão dele não se retirou. Significa que o braço do Senhor não está encurtado. Irmão, aonde tem a mão de Deus, aonde tem a presença de Deus com a mão dele cuidando, você acha mesmo que eu e você vamos dar conta? Não vamos não, mas é por isso que nós falamos: Senhor, eu entendi a estação, eu entendi que é crise mesmo, mas eu vou descansar, porque vai ter o tempo certo de frutificar. Eu não consigo mais resolver. Irmão, eu tenho problema meu que eu não consigo mais resolver também não. Tem coisa que você já cansou de pedir, tem coisa que você já cansou de tentar resolver na força do seu braço. Mas sabe qual que é a estação do inverno? É a estação de falar: Senhor, eu estou vendo esse menino aqui, que veio de mim, ele poderia morrer, mas eu creio que o Senhor está com a sua mão sobre ele, e ele vai ser motivo de alegria. Esse sonho, esse projeto não vai terminar assim. O Senhor tem uma libertação no seu povo para poder fazer. Eu não sei quando, é o tempo que eu estou vivendo, é a estação que eu estou nela, mas eu só sei que eu tenho um Pai Celestial. Se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida da natureza, Ele não vai cuidar de mim e de você? E é justamente por isso que Moisés aqui também tipifica Cristo, porque Moisés, ele vem de uma tribo maldita, e a partir dele essa tribo se torna uma bênção. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Que Cristo, na cruz do Calvário, se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo complementa: para que a bênção de Abraão viesse a nós que estamos aqui. Deus está cuidando de tudo. Confie no bom jardineiro que está regando a árvore da sua vida. Mas eu quero que você leia comigo o versículo 2, que diz o seguinte: vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Segundo ponto: para controlar o desespero, se apegue à promessa. Moisés nasce. O texto não diz, mas não é nada de uma especulação não bíblica eu falar para você que eu imagino Joquebede ansiosa durante 9 meses. O texto não diz, mas eu não consigo imaginar uma mãe vendo que é um menino, sabendo que ele teria que morrer, e não ficando ansiosa e desesperada, não ficando trêmula e falando: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas nesse texto ela dá uma olhada melhor, e ela vê que esse menino, ele não era normal, que aquele menino, ele tinha uma promessa de Deus. E aquilo que a mãe de Moisés está vendo, o autor de Hebreus nos explica muito bem em Hebreus 11, versículo 23, quando ele diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Preste muita atenção. Joquebede sabia da promessa de Deus a Abraão, que Deus tinha dito: olha, os descendentes de vocês, eles vão ser escravos no Egito, e depois de 400 anos eu vou libertar. Joquebede vê esse menino, e ela vê algo sobrenatural. Ela está vendo o cumprimento da promessa. Ela está vendo nele: não, pera, esse menino é aquilo que Deus disse a Abraão, que Deus ainda libertaria o seu povo. Existe uma promessa aqui, e eu preciso me apegar à promessa para sair do meu desespero. Irmão, sabe qual que é a verdade? É que quantas vezes Deus já não falou para mim e para você que vai dar certo, mas a gente fica falando: eu estou desesperado, eu vou dar um piripaque aqui agora. Irmão,
A gente é exatamente desse jeito. Eu vou contar isso aqui, aproveitar que o Isaías não está aqui. Então vamos embora. Irmão, eu fui passar na minha entrevista pastoral. Irmão, você não está entendendo. Eu fui. Irmão, é pesado o negócio. O Isaías me botou medo. Não, pastor Paulo César vai vir de voadora. Eu fui preparado, irmão. Engoli a teologia sistemática e falei, não, vamos embora. Vim dirigindo aqui para a igreja, vim orando. Senhor Jesus, eu repreendo toda voz de Satanás, tentando me falar que eu vou ficar desesperado, que eu não vou conseguir. Beleza, eu falei assim, amém. Na hora que eu desci do carro, só apareceu uma pessoa assim, do meu lado era o Isaías. Isaías botou a boca no meu ouvido e falou assim, ô Davi, o primeiro candidato aqui já rodou já. Não durou nem 1 minuto. Você não me faz passar vergonha lá não, viu? Eu olhei para ele e falei, não, o diabo está trabalhando cedo hoje, né? Já veio me afrontar já. Irmão, de coração mesmo. Deus já tinha me falado 789 mil vezes que isso ia acontecer mesmo, que eu ia passar e acabou. Só que eu cheguei lá, na hora que o servo do inferno veio falar isso no meu ouvido, eu fiquei assim, mas será que é isso mesmo? Será que Deus me chamou mesmo? Não, mas será que é verdade mesmo? Não sei. Aí peguei e falei, cara, quer saber? Ele falou, eu creio, pronto e acabou. Eu vou. Irmão, não é que eu passei, não é que deu tudo certo. Irmão, se apega à promessa. O problema é que a gente fica se apegando a tudo, menos ao que Deus disse. Sobre o que você está se apegando? Tem gente que se apega à sua capacidade de resolver o problema. Tem gente que se apega, sabe o que? Não a promessa de Deus que vai dar certo, mas o tempo da promessa. Não, Deus falou. Aí ficou num jogo de adivinhação. É agora, é daqui a 5 minutos, é daqui a uma semana. Aí toda vez que não é, fica frustrado, dá um piripaque. Calma, ansiosinho de Jesus, vai dar tudo certo. Deus falou, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Você está na crise, mas Deus já disse, prepara aí, que eu estou mandando sol para trazer calor sobre a sua alma. A gente fica esquecendo o que Deus falou. Uns tempos atrás eu estava lá no Hub. Fui ter minha cela, meu GC, irmão. Eu fui pegar a chave do Hub. Olha a proeza que eu fiz. O Hub estava trancado no dia. Aí eu vim cá, vim no plug, peguei a chave do Hub. Foi uma loucura conseguir achar essa chave. Aí voltei, fui lá, abri. E o cara falou assim comigo, ó, você devolve essa chave aqui, senão vai dormir, o Hub é aberto, vai ter problema. Eu, não, confia no Pai, vai dar tudo certo. Fui lá, tive a célula, saímos, falamos, ó, vamos no Burger King depois daqui, vamos embora. Irmão, fiquei lá até umas 1h30 da manhã. Os meninos já estão rindo aqui já, irmão. Na hora que eu estava saindo, eu tô assim, não gente, estou acabado, eu preciso ir dormir. Na hora que eu estava entrando no carro para poder ir embora, eu meto a mão no bolso assim, eu falo, gente, vocês não vão acreditar não. Eles o quê? A chave do Hub está aqui. Aí, eu comecei a ver uns negócios no WhatsApp, os outros falando, estranho, o Hub está aberto, né? Será que tem alguém lá dentro? Quem está lá até agora? Eu falei, meu Jesus, estou sem carro, estou sem nada, tem que ir lá fechar o Hub, senão eu vou vir aqui no outro dia, vai ter uma pichação assim na sala do Isaías, acabou minha vida. Irmão, mas eu tinha falado com o cara, eu não vou esquecer. E sabe quantas vezes você já falou para Deus, quando Ele te deu aquela palavra que você sabe? Senhor, isso era o que eu precisava. E você está aí todo desesperado agora? É porque você está esquecendo o que Deus falou, irmão. Não está sendo falta de Deus falar, está sendo falta nossa de se apegar à promessa e não aquilo que a nossa cabeça está dizendo. Na estação do inverno, aquilo que Deus está querendo trabalhar em você são as raízes da sua fé. Ela vai ser provada mesmo. Todo dia o diabo vai virar e falar assim, não, mas foi Deus que te falou mesmo? Todo dia você vai virar e falar, não, isso é coisa da minha cabeça. Você vai virar e você vai pensar, olha, não está acontecendo, então eu acho melhor deixar para lá. Irmão, é Deus que falou? Então sabe o que você vai deixar para lá? O capeta falando sozinho. E você vai progredir para o alvo que é Jesus Cristo. Não importa o tempo, Deus vai fazer. Moisés nasce aqui, sabe com quantos anos ele vira o libertador de Israel? 80 anos.
esse pai e essa mãe souberam esperar 80 anos de uma impressão que eles tiveram: esse menino é o cumprimento da promessa. E por que a gente está aí e não consegue esperar 2 semanas? Deus diz e a gente fica: ai, eu acho que não é para mim não, eu sou muito ferido, muito machucado, dá certo para todo mundo, sabe, eu vou deixar para lá. Irmão, a gente tem que tomar vergonha na cara mesmo, que a gente não acredita no que Deus falou. Você está com Jesus no barco? Irmão, se Ele mandasse pôr o pé sobre as águas, quem tem um ato de fé, mesmo na crise, falando: olha, eu vou caminhar mesmo assim, irmão, uma hora ou outra, você vai caminhar sobre as águas, não importa quantas vezes dê errado, uma hora você vai pisar, não nas águas, mas na palavra de Jesus, e indo em direção a Jesus, você vai continuar. O problema é que a gente repara no vento forte, na tempestade, e não no Cristo ressurreto, que está nesse lugar, te falando de novo assim: ei, para de prestar atenção nesse boleto, para de prestar atenção nessa crise familiar, para de prestar atenção nisso, e presta atenção em mim. Se os seus olhos estiverem em mim, você vai caminhar sobre as águas. Mas veja o versículo 3, que diz o seguinte: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Terceiro ponto: Deus sabe a hora de te tirar das águas da crise. Os pais de Moisés pegam ele, depois de 3 meses escondendo ele, eles dizem: olha, não tem mais como deixar ele aqui e deixá-lo seguro. Precisamos, entre aspas, burlar a lei do faraó. A lei do faraó dizia: olha, os meninos precisam ser jogados no Nilo. Talvez um oficial do Egito estava chegando e eles fizeram: olha, vamos cumprir mais ou menos, vamos pegar e colocar Moisés no Nilo, mas sem que ele se afogue, e coloca um cesto e Moisés vai. Irmãos, é simplesmente fenomenal o tanto que Deus protege Moisés nesse caminho. Porque no Nilo, eu não sei se você já viu uma foto do Nilo, parece um oceano de tão largo que é o rio. No Nilo, se você for hoje, sabe o que tem lá? Muitos jacarés, crocodilos, tem inúmeros predadores lá. Nós estamos falando de uma criança em um cesto, em praticamente um mar aberto e vazio, cheio de predadores. E sabe o que Deus estava fazendo? Moisés estava aqui, e na hora que estava vindo um predador, Deus falava: não, Moisés, vem cá, eu estou te guiando. Aí falava: não, eu não posso te tirar ainda não, Moisés, porque senão alguém do Egito pega você, vai te matar, então ninguém vai te ver ainda. E faz Moisés chegar na única pessoa que poderia resolver o problema, a filha do faraó. Irmão, você está entendendo que você está aqui e você está no meio dessa crise, mas Deus está te levando de um lado para o outro, e Deus está falando assim: olha, você está vendo essa crise, esse problema, mas você não está vendo um monte de dor que eu já te livrei. Tinha aqui um crocodilo, eu peguei você e esquivei. Você poderia morrer de fome e falar: Senhor, eu não tenho mantimento, mas Deus não deixou você morrer de fome nas águas da crise, e você continuou, e tinham pessoas que queriam te matar, mas Deus não deixou você cair nas mãos deles. Ele fez você continuar, Ele foi te guiando no Nilo, até que uma hora Ele vai te tirar das águas da crise. Irmão, a gente precisa entender o seguinte: Deus não te tirou desse problema até agora, sabe por quê? Porque se Ele tirar esse problema de você, Ele matou o seu futuro. Isso é necessário.
Se você sair antecipadamente do Nilo, você vai morrer por outra pessoa. Se você ficar muito tempo no Nilo, você vai morrer de fome. Se você não tiver a direção certa no Nilo, um predador pode vir, mas Deus sabe a hora certa de te tirar sem te matar, fazendo com que você amadureça. É por isso que Deus está trabalhando nessa estação na sua vida, o seu caráter. Deus está te chamando para um lugar de cada vez mais intimidade na presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele quer que você entenda que é Ele que está conduzindo você no Rio Nilo. Deus está chamando você para poder falar: olha, Senhor, eu quero mais do caráter de Cristo dentro de mim. Sabe por quê? Porque Ele está te levando a entender que mesmo no Nilo, é Ele que tem que guiar o seu coração. Ele tem que tirar os altares que não são dele. Ele tem que relocar seu coração. É uma estação de realinhamento, mas que Deus sabe a hora que você vai estar pronto para poder sair. Eu mesmo estou aqui, irmãos, e sendo muito sincero, muito rasgado com você, eu sempre tive um problema. Eu sempre fui alguém extremamente, e eu sei que não vai parecer isso aqui que eu estou falando, mas extremamente fechado, extremamente introvertido. E isso me causava muita dor. Eu falava: Senhor, tem condições. Eu queria ser assim, mas de ir para frente. E sabe o que Deus fazia? Deus virava e falava assim: filho, eu vou te dar um ministério. Eu ficava assim: Deus, mas 1 mais 1 não está dando 2. Eu estou querendo resolver esse problema para poder resolver esse. Mas sabe o que aconteceu? Deus foi me tratando de um lado para o outro. E eu estou aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus teve que me colocar no Rio Nilo, para que eu pudesse sair dessas águas na hora certa. E é por isso que eu estou aqui, irmão. Se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você também. Existe a hora certa, existe a estação correta. Irmãos, eu contei uns tempos passados aqui, quando eu reprovei na carteira, né? Agora eu tenho que contar a bênção. Quando eu passei na carteira, irmão, foi ainda mais doloroso. Sabe como é que foi? Fui lá, segunda vez fazendo a prova, já estava com aquela expectativa: não, agora eu vou tirar a carteira. Fui lá, cheguei um dos primeiros, fui fazer a baliza. Irmão, baliza para mim é a coisa mais simples, eu fazia decorado. Eu fui lá, eu era o último que ia fazer, irmão. Na hora que eu fiz a baliza, ficou torta assim, ó, um negócio esquisito. Eu estava ocupando metade da rua na baliza. Irmão, eu olhei pro cara, o cara me olhou, ele fez assim, ó. Quase que ele teve um derrame instantâneo assim, querendo me matar na hora. Aí um cara virou pro outro e falou assim: vamos deixar ele passar mesmo assim, essa baliza ficou horrível, mas vamos deixar ele passar porque a gente quer ir embora. Aí ele: bora. Aí eu: passei, amém, glória a Deus. Confiança já foi lá embaixo, irmão. Aí eu fui pro exame de rua. Irmão, eu fiquei 3 horas no sol, esperando o bendito do exame de rua. Sabe o que aconteceu? Na hora que eu entrei no carro, eu já estava pingando suor, fazendo uns trimeliques assim, de tanta ansiedade. O cara chegou, entrou no carro: bom dia, pode começar seu exame. Aí eu entreguei esse papel para ele. Na hora que eu estava saindo, ele falou assim: opa, freia. Eu falei: o que foi? Ele: você não me entregou a autorização do seu exame. Eu falei: amigo, tá aí dentro. Ele: não, tá não. Eu tive que voltar ao carro. Irmão, eu levantei os bancos do carro, eu cacei em tudo, eu perdi a autorização para o exame. Irmão, sabe para onde que foi a minha expectativa? Foi para 0. Não era para eu ter passado na baliza, não era para eu fazer aquele exame de rua. O cara virou para mim: não, pode voltar para casa, seu papel é isso, você não faz não. Eu fui como quem não quer nada no chefe do Detran. Eu falei: não custa nada mesmo, né? Eu fui orando, falei assim: Senhor, eu não tenho mais expectativa nenhuma de passar nessa carteira, mas se o Senhor fizer esse papel aparecer, eu acho que eu vou passar, porque eu estou tão sem expectativa que eu só vou fazer tudo certo. Irmão, não é que o cara do Detran só virou lá pro outro e falou assim: não, ele está sem autorização, vamos abrir uma exceção, deixa ele fazer. Irmão, eu entrei no carro assim, cara, não era nem para fazer o exame. Se eu bater esse carro aqui é lucro. É lucro. Irmão, eu fiz o exame. Sabe o que aconteceu? Eu passei no exame, mas tinha que ser assim. Eu tinha que esquivar do crocodilo de um lado, eu tinha que esquivar das pessoas do outro, porque tinha um jeito certo de sair do Rio Nilo. Irmão, para de tentar de sair do Rio Nilo do seu jeito. Para de falar: não, eu vou conseguir sair daqui. Irmão, vai nada. Por
mim e por você, a gente não sai nem de casa, mas Deus está controlando o curso desse rio, e existe um rio aqui que é muito maior do que o rio dos seus traumas, muito maior do que o rio das suas dores. É o rio da vida do Cordeiro que está te guardando, e você não está nem percebendo. Ele está te devolvendo vida, Ele está te devolvendo esperança. Basta entrar no rio do Espírito Santo de Deus. Mas veja comigo a última parte do texto, o versículo 7 até o 10, que diz o seguinte: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Quarto e último ponto: a crise é uma escola que te torna apto para desfrutar as promessas de Deus. Moisés, ele é adotado pela filha do faraó. De acordo com a tradição judaica, a filha do faraó, ela era estéril e não podia ter filhos. Isso explicaria um pouco da compaixão dela ao pegar Moisés no curso daquele rio. Mas justamente ela faz uma troca com a mãe própria de Moisés, coloca ela para amamentá-lo, e quando ele está de fato um menino, ele vem para a corte egípcia, aos cuidados da filha do faraó. Irmãos, nós não estaríamos falando de Moisés se isso não tivesse acontecido com ele. Moisés, ele entra na corte egípcia. Ali era basicamente a academia intelectual da época. Era a escola universitária, por exemplo, era a Harvard antiga. Ali Moisés, ele certamente aprendeu sobre história. E é por isso que nós estamos lendo o livro de Êxodo, porque Moisés aprendeu a ser um historiador, e por isso ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés, ele aprendeu na corte do faraó a como de fato governar. É por isso que, se olharmos para Deuteronômio 33, diz que Moisés foi um rei para o povo de Israel, na cidade de Jesurum. Irmãos, Moisés não teria cumprido a promessa de Deus se ele não tivesse ido para a escola da crise. E sabe o que a gente está querendo? A gente está querendo a promessa de Deus sem passar pela crise que a gente está passando. Você está aí, não, Deus, eu quero aquilo lá, e Deus está, você está vivendo isso daí, é justamente porque eu vou te dar aquilo lá. Irmão, o que você está passando hoje é só um ensaio. Será que você não está percebendo que Deus está trabalhando em você o tempo inteiro? Está trabalhando em você um caráter cristão, sabe por quê? Na hora que Ele te der a promessa dele, você não pode estar caindo nos mesmos pecados que você está caindo hoje, não. Deus está deixando essa crise acontecer para aumentar a sua confiança, porque se a sua confiança não estiver lá em cima, na hora que Deus te der aquele sonho, aquela promessa, Ele vai te matar, porque você vai colocar a sua confiança não em Deus, mas nas bênçãos de Deus. Irmão, Deus está forjando você. Deus está me forjando o tempo inteiro, porque eu estou noivo e eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer uma família. Eu preciso o quê? Eu preciso confiar que Papai do Céu vai mandar aquilo que eu preciso, senão eu vou morrer na rua. Mas irmão, Deus não vai deixar acontecer, e Ele não vai deixar você morrer também. Ele está só te treinando. A crise é a escola que Deus matricula os seus escolhidos. A crise é a faculdade para aqueles que têm grandes promessas de Deus. A crise é o lugar aonde Deus coloca eu e você lá na fornalha ardente, mas tem o quarto homem dentro da fornalha falando: você não está sozinho. Você pode estar no fogo, mas o fogo não vai queimar você não. O problema pode estar lá, mas ele não vai acabar com você, porque quem tem promessa não morre na escola da crise. Ele é aprovado para viver as promessas de Deus. Quero que você se coloque de pé no seu lugar. Nós estamos não diante um Deus morto,
mas estamos diante de um Deus que hoje, Ele diz claramente que Ele quer devolver o nosso ânimo nessa noite. Talvez você está falando: ei, eu não sei mais o que fazer, está dando tudo errado. Mas sabe, o Deus de Jacó, Ele é algo que o salmista nos diz. O Salmo 46 é um dos salmos que eu mais amo, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas contra nós, não temeremos. Vejam, existe um rio cujos canais alegram a cidade do nosso Deus, o Altíssimo nela habita, jamais será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper dessa manhã. Quantos recebem essa palavra?